Meio Sol Amarelo, de Chimamanda Ngozi Adichie. Capítulo 28. Olana teve um sonho feliz. Não lembrava mais dele, mas sabia que fora bom. De modo que acordou acalentando a ideia de que ainda podia ter sonhos felizes. Queria que Odenebo não tivesse ido trabalhar para poder lhe contar e acompanhar com os olhos seu sorriso de tolerância gentil. Um sorriso que dizia que não era preciso concordar com ela para acreditar nela. Só que esse sorriso sumira desde a morte da mãe, desde que ele fizera a tentativa de ir à aba e voltar agarrado a uma sombra. Agora, Odenebo saía para o trabalho logo cedo e, antes de voltar para casa, parava no bar Tanzânia. Se ao menos não tivesse tentado cruzar as estradas ocupadas, não estaria tão dilacerado, tão distante. Sua dor não carregaria o fardo do fracasso. Olana nunca deveria tê-lo deixado ir. Porém, Odenebo mostrara uma determinação calmamente hostil, como se achasse que ela não tinha o direito de impedi-lo. Suas palavras: "Tenho de enterrar o que os urubus deixaram para trás", haviam escavado um fosso que Olana não sabia como atravessar. Antes de ele entrar no carro e partir, ela havia dito: "Alguém enterrou sua mãe." E mais tarde, sentada na varanda, esperando por ele, odiou-se por não ter achado palavras melhores. Alguém enterrou sua mãe. Soava tão banal. O que ela quis dizer é que, certamente, o primo Aniequena enterrara a mãe de Odenebo. O recado de Aniequena, enviado por um soldado de folga, fora breve. A aba está ocupada. Ele tinha se infiltrado na cidade para tentar tirar algumas coisas e encontrar a mama morta a tiros, perto do muro do compound. Olana não entrara em detalhes. Porém, presumia que o primo abrira uma cova para enterrá-la. Não iria deixá-la ali, apodrecendo no chão. Ela não se lembrava mais das horas que esperou, até Odenebo voltar, mas se lembrava da sensação de cegueira, como se estivessem pondo lenços frios em cima de seus olhos. Às vezes ficava preocupada com a possibilidade de Baby, Kainene ou Gugu morrerem, e admitia, vagamente, a chance de dores futuras. Mas nunca concebera a ideia de que Odenebo pudesse morrer. Jamais. Ele era a constante de sua vida. Quando ele voltou, muito depois da meia-noite, com os sapatos cobertos de lama, Olana entendeu que ele jamais seria o mesmo homem. Odenebo pediu a Ugu um copo de água e disse a ela, em voz calma: "Eles não paravam de me mandar voltar, de modo que escondi o carro e resolvi ir a pé. No fim, um oficial biafrense me apontou uma arma e disse que iria atirar e poupar os vândalos da amolação se eu não mudasse de ideia." Segurando Odenebo bem perto, Olana soluçava. O alívio vinha tingido de desolação. "Eu estou bem, Nen", disse ele, mas nunca mais acompanhou o corpo de ativistas até as povoações vizinhas. Nem voltou mais para casa com os olhos brilhantes. Em vez disso, ia ao bar Tanzânia todos os dias e entrava em casa com um rito taciturno na boca. Quando falava, era para poder dizer das pesquisas ainda não publicadas que tinham ficado em Nsuka, de como elas eram quase suficientes para torná-lo um catedrático pleno, e sabe Deus o que os vândalos tinham feito com elas. Olana queria que ele conversasse de verdade, que a ajudasse a ajudá-lo na dor, mas toda vez que lhe dizia isso, ele respondia: "É tarde demais, Nen." Olana não sabia ao certo qual era o significado disso. Pressentia as camadas de dor. Odenebo jamais saberia como sua mãe morrera e estaria sempre lutando contra velhos ressentimentos. Porém, não existia um elo entre o sofrimento deles. Às vezes, perguntava se isso seria uma falha sua, mais que dele, se por acaso lhe faltavam forças para obrigá-lo a incluí-la na dor que sentia. Okeoma foi visitá-los para oferecer os pêsames. "Soube do que aconteceu", disse ele, quando Olana abriu a porta.
Ela o abraçou, olhou para o volume irregular e inchado da cicatriz que corria do queixo ao pescoço e pensou em como se espalhavam rápido as notícias de morte. Ele não tem falado comigo, não de verdade, disse ela. E o que me diz não faz sentido. Odênibo nunca soube ser fraco. Seja paciente com ele. Okeoma falou isso num quase murmúrio, porque Odênibo havia aparecido. Depois de se abraçarem e baterem um nas costas do outro, Okeoma olhou para o amigo. Ndu, disse ele. Sinto muito. Acho que ela deve ter ficado espantada quando levou os tiros, disse Odênibo. Mama nunca entendeu direito que estávamos numa guerra e que sua vida corria perigo. Olana olhava fixo para ele. O que aconteceu, aconteceu, disse Okeoma. Você tem que ser forte. Um silêncio breve e desenchabido caiu sobre a sala. Július trouxe um vinho de palma para nós, disse Odênibo, por fim. Você sabe que hoje em dia eles misturam muita água, mas este saiu muito bom. Eu tomo depois. Cadê aquela garrafa de uísque White Horse que você reserva para ocasiões especiais? Está quase no fim. Então traz que eu acabo, disse Okeoma. Odênibo pegou a garrafa e eles ficaram na sala, com o rádio ligado em volume baixo e o aroma da sopa de ugu no ar. Meu comandante bebe isso como se fosse água, disse Okeoma, sacudindo a garrafa para ver quanto restava. E como vai ele, o seu comandante, o mercenário branco? Perguntou Odênibo. Okeoma lançou um olhar de desculpas para Olana antes de dizer. Ele joga as moças no chão a céu aberto, onde todos possam enxergá-lo, e faz ali mesmo com elas, segurando o dinheiro na mão o tempo todo. Okeoma tomou o uísque no gargalo e fez careta por alguns instantes. Nós podíamos ter retomado o Enugu com facilidade, se o homem escutasse, mas ele acha que conhece mais da nossa própria terra do que nós. Ele começou a comandar os caminhões de auxílio aos refugiados e ameaçou Sua Excelência na semana passada, dizendo que iria largar o cargo se não recebesse o que combinou. Okeoma deu mais um gole na garrafa. 2 dias atrás, eu saí a paisana e um soldado me parou na estrada, me acusando de desertor. Eu avisei o sujeito para nunca mais tentar nada parecido. Caso contrário, eu lhe mostraria por que os comandos são diferentes dos soldados regulares. Escutei o sujeito dando risada quando me afastei. Já pensou? Ele não teria a ousadia de rir de um comando. Se nós não nos reorganizarmos logo, vamos perder toda a credibilidade. Aliás, por que pagar um branco para lutar a nossa guerra? Odênibo recostou-se na cadeira. Existem muitos de nós capazes de lutar de verdade, porque estamos dispostos a dar a vida por Biafra. Olana levantou-se. Vamos comer, disse. Desculpe a nossa sopa não ter carne, Okeoma. Desculpe a nossa sopa não ter carne, imitou Okeoma. Por acaso isso aqui é um açougue? Eu não vim esperando carne. Ugu pôs os pratos de garre na mesa. Por favor, tire a sua granada enquanto comemos, Okeoma, disse Olana. Ele desprendeu a granada do cinto e colocou-a num canto. Comeram em silêncio, por um tempo, moldando o garre em bolinhas, mergulhando na sopa, engolindo. Que cicatriz é essa? Perguntou Olana. Não é nada demais, disse Okeoma, passando a mão de leve sobre ela. Parece mais grave do que é na verdade. Você devia se unir à Liga dos Escritores Biafrenses, continuou ela. Devia ser um dos que vão para fora, defender nossa causa. Okeoma começou a balançar a cabeça antes mesmo de Olana terminar de falar. Sou um soldado, disse ele. Ainda escreve? Perguntou ela. Ele balançou a cabeça de novo. Mas não tem nenhum poema para nós? Na memória? Perguntou ela, com uma voz que pareceu desesperada, até para ela mesma. Okeoma engoliu uma bolinha de garre, o pomo de Adão subindo e descendo. Não, disse ele. Virou-se para Odênibo.
Soube o que os nossos caminhões fizeram com os vândalos do setor de Onitsha? Depois do almoço, Odênibo foi para o quarto. Okeoma terminou o uísque, depois tomou um copo atrás do outro de vinho de palma, até adormecer na cadeira. A respiração era entrecortada. Ele resmungava e, por 2 vezes, agitou os braços, como se para espantar algum atacante invisível. Olana bateu em seu braço para acordá-lo. Kuni, venha deitar aqui dentro, disse ela. Ele abriu uns olhos vermelhos espantados. Não, eu não estou dormindo de fato. Olhe só para você, totalmente apagado. De jeito nenhum. Okeoma abafou um bocejo. Eu tenho um poema na cabeça. Sentou-se, endireitou as costas e começou a recitar. Sua voz parecia diferente. Enosuka lia as poesias de uma forma dramática, como se estivesse convencido de que a arte importava mais que qualquer outra coisa. Agora, lia com um tom de caçoada, ainda que involuntária, mas assim mesmo, caçoada. Castanha, com o fulgor das escamas de uma sereia, ela surge, trazendo a madrugada de prata, e o sol a serve, a sereia, que nunca será minha. Odênibo teria dito, a voz de uma geração, disse Olana. E você, diria o quê? A voz de um homem. Olana sorriu timidamente, e ela se lembrou de como Odênibo gostava de amolá-la, dizendo que Okeoma estava secretamente apaixonado por ela. O poema era sobre ela, e ele queria que ela soubesse. Sentaram-se, sem falar, até que os olhos dele começaram a se fechar e, pouco depois, Okeoma roncava com regularidade. Olhando para ele, Olana se perguntou com o que estaria sonhando. Ele ainda dormia, resmungando a todo momento e mexendo a cabeça de um lado a outro, quando o professor Ashara chegou à noite. Ali, o amigo de vocês que serve no comando está aqui, disse ele. Por favor, chame Odênibo. Vamos todos sentar lá fora. Sentaram-se no banco da varanda. O professor Ashara não parava de cruzar e descruzar as mãos, olhando para o chão. Vim falar de uma coisa complicada, disse ele. O medo apertou o peito de Olana. Tinha acontecido alguma coisa com Kainene e eles haviam enviado o professor Ashara como emissário. Queria que ele fosse embora rápido, sem dizer nada, porque o que ela não soubesse não a magoaria. — O que foi? Perguntou Odênibo bruscamente. Eu tentei fazer o dono mudar de ideia. Fiz tudo o que estava a meu alcance, mas ele se recusou. Quer que vocês vaguem a casa em 2 semanas. Acho que não entendi direito, disse Odênibo. Mas Olana tinha certeza de que ele entendera perfeitamente. Estavam sendo despejados porque o dono da casa encontrara alguém disposto a pagar 2 vezes mais, ou quem sabe 3 vezes mais que eles. Eu sinto muito, Odênibo. Em geral, ele é um homem bastante razoável, mas eu imagino que os tempos tiraram um pouco da capacidade de raciocínio de todos nós. Odênibo soltou um suspiro. Vou ajudar vocês a encontrar uma nova casa, disse o professor Ashara. Tiveram sorte de arrumar um quarto. Agora que o Muaia estava repleta de refugiados. Era uma língua comprida de prédio, com 9 quartos, lado a lado, todos com uma porta abrindo para uma estreita varanda comum. A cozinha ficava numa porta e o banheiro na outra, perto de uma touceira de bananeiras. O quarto deles era perto do banheiro, e, no primeiro dia, Olana olhou e não conseguiu imaginar como iria viver ali com Odênibo, Baby e Ugu. Como iria comer, se vestir e fazer amor num único quarto. Odênibo se apressou em separar uma área de dormir, pondo uma cortina fina na parede, e, mais tarde, olhando para o fio desconjuntado que ele amarrara aos pregos, lembrou-se do quarto de tio Mambese e tia Efeca, em Cano, e começou a chorar. A gente consegue alguma coisa melhor em breve, disse Odênibo, e ela confirmou com a cabeça, sem lhe dizer que não estava chorando por causa do quarto. Mama hoje vivia no quarto pegado.
Tinha um rosto duro e piscava tão pouco que Olana ficou sem graça com o olhar esbugalhado dela na primeira vez em que conversaram. Bem-vinda, Anu, disse ela. Seu marido não veio? Está no trabalho, disse Olana. Eu queria vê-lo antes das outras. É sobre meus filhos. Seus filhos? O senhorio o chamou de doutor. Ah, não. É que ele tem um doutorado. A falta de compreensão nos olhos gelados de Mama hoje abriu um buraco nela. Ele é doutor de livros, disse, não de gente doente. Ah! A expressão de Mama hoje não mudou. Meus filhos têm asma. 3 já morreram, desde o início da guerra. Sobraram 3. Sinto muito, disse Olana. Mama hoje deu de ombros e, depois, contou a ela que todos os vizinhos eram ladrões consumados. Se ela deixava uma lata de querosene na cozinha, encontrava a lata vazia na volta. Se deixava o sabonete no banheiro, ele sumia. Quando pendurava as roupas no varal, ficava de olho, senão elas saíam voando. Tenha muito cuidado, disse ela, e tranque a porta até mesmo quando sair para urinar. Olana agradeceu e desejou, para o bem dela, que Odênibo fosse, de fato, um médico. Agradeceu também às outras vizinhas que vieram até a porta para cumprimentá-la e mexericar. Havia gente demais no quintal. Uma família de 16 pessoas vivia no quarto pegado ao de Mama hoje. O chão do banheiro era pegajoso de tanta sujeira lavada de tantos corpos, e a privada tinha um cheiro de muita gente estranha. Nas noites úmidas, quando os odores se fixavam pesadamente no ar, Olana queria um ventilador, queria eletricidade. A casa em que moravam antes, em outra parte da cidade, tinha eletricidade até às 8 horas da noite, mas ali não havia nada. Ela comprara lamparinas a óleo, feitas de lata de leite. Sempre que o Gu acendia uma, Baby dava um grito agudo e fugia dos saltos da chama nua. Olana observava e agradecia o fato de a menina não encarar mais uma mudança, mais uma nova vida, com sentimentos confusos. Grata por ela brincar com a nova amiguinha Adana todos os dias, berrando, "Vamos nos abrigar!" Elas iam e se escondiam entre as folhas das bananeiras para evitar aviões imaginários. Porém, Olana se preocupava. Não queria que Baby pegasse o sotaque matuto de Adana, uma doença qualquer com os furúnculos meio líquidos que ela tinha nos braços, ou as pulgas de Bingo, o cachorro magricela da menina. No primeiro dia em que Olana e o Gu cozinharam, a mãe de Adana entrou na cozinha comunitária, esticou uma tigela esmaltada e disse, "Por favor, me dê um pouco de sopa." "Não, nós não temos o suficiente para dar", disse Olana. Depois, lembrou-se do único vestido de Adana, feito com um saco de farinha doada, ainda com um farim nas costas, o A comido pela costura, e tirou umas conchas da sopa rala, sem carne, para pôr na tigela esmaltada. No dia seguinte, Mama Adana entrou e pediu um pouco de garre, e Olana lhe deu meia xícara. No terceiro dia, ela apareceu quando a cozinha estava cheia de mulheres, e de novo pediu sopa. "Pare de dar sua comida a ela", gritou Mama hoje. "Isso é o que ela faz com toda a nova inquilina. Ela devia ir plantar mandioca para alimentar a família e parar de perturbar as pessoas. Afinal, ela nasceu aqui em Umuaia. Não é uma refugiada como nós. Como é que ela pode sair aí implorando comida para uma refugiada?" Mama hoje soltou um sibilo alto de desaprovação e depois continuou morrendo os frutos da palmeira em sua mó. O feitio eficaz daquele rosto sem carnes fascinava Olana. Nunca tinha visto o Mama hoje sorrir. "Mas não foram vocês, refugiados, que acabaram com a nossa comida?" disse Mama Adana. "Vê se fecha essa sua boca mal cheirosa", disse Mama hoje. E Mama Adana calou-se prontamente, como se soubesse que não havia como vencer a rapidez estridente de Mama hoje, o seu interminável borbotão de palavras e sua prontidão em pronunciá-las. À noite, quando Mama hoje brigava com o marido, sua voz cruzava todo o quintal.
Sua ovelha castrada, você se diz homem, no entanto desertou do exército. Deixa só eu escutar você repetir essa história de que foi ferido em batalha. Se você abrir essa sua boca imunda mais uma vez, eu vou chamar os soldados e vou mostrar a eles onde está escondido. Seus acessos eram parte da rotina do lugar, assim como as rezas em voz muito alta do pastor Ambrose, andando de um lado para o outro, e também um piano tocando no quarto mais próximo da cozinha. Olana ficou espantada ao ouvir pela primeira vez os acordes melancólicos, uma música tão pura e tocada com tamanha confiança que deixava o ar carregado e mobilizava as bananeiras. Essa é Alice, disse mamã hoje. Ela veio para cá quando o Enugu caiu. Antes ela nem falava com ninguém. Pelo menos agora responde quando alguém lhe dá bom dia. Mora sozinha naquele quarto. Nunca sai de lá e nunca cozinha. Ninguém sabe o que ela come. Da última vez que saímos para fazer uma varredura, ela se sentiu importante demais para ir junto. Todo mundo do compound foi, mas ela nem saiu do quarto. Algumas mulheres até ameaçaram ir falar com as milícias. A música continuava flutuando em volta. Parecia ser Beethoven, mas Olana não tinha certeza. Odênibo saberia. Depois, a música se tornou mais rápida, com uma urgência raivosa que foi subindo, até parar. Alice saiu do quarto. Era uma moça miúda, de ossinhos pequenos, e Olana se sentiu desajeitada, grande demais, só de olhar para ela. Havia qualquer coisa de infantil em sua pele clara, quase translúcida, e nas mãos diminutas. Boa tarde, disse Olana. Eu sou Olana. Nós acabamos de mudar para aquele quarto. Bem-vinda. Eu vi sua filha. O aperto de mão de Alice era fraco, como se tratasse tudo a seu respeito com o máximo de cuidado, como se nunca se esfregasse com muito vigor. Você toca tão bem, disse Olana. Ah, não sou muito boa. Alice balançou a cabeça. De onde você é? Da Universidade de Nusuka. E você? Alice hesitou. Eu vim de Enugu. Tínhamos alguns amigos lá. Você conhecia alguém no Colégio Nigeriano de Artes? Ah, o banheiro vagou. Virou-se e saiu apressada. Sua brusquidão surpreendeu Olana. Quando saiu, passou com um vago acenar de cabeça e foi para o quarto. Logo, Olana voltou a ouvir o piano. Uma peça alongada e lenta, e sentiu vontade de ir até lá, abrir a porta e ficar vendo Alice tocar. Pensava com frequência em Alice, na delicadeza de sua pequenez, na sua beleza, na força inacreditável de seu piano. Quando juntava Baby, a Dana e algumas outras crianças no quintal do compound e lia para elas, torcia para que um dia Alice saísse e viesse lhe fazer companhia. Perguntava-se se Alice gostaria de música high life. Queria conversar com Alice sobre música, artes e política, mas ela só saía do quarto para ir correndo ao banheiro e não respondia quando Olana batia em sua porta. Eu devia estar dormindo, dizia depois, mas nunca convidava Olana para voltar uma outra hora. Por fim, encontraram-se de novo no mercado. Era pouco depois do alvorecer. O ar estava ainda denso, de orvalho, e Olana vagava no frescor úmido da folhagem verde, contornando as raízes mais grossas. Pechinchou calma e sistematicamente com um vendedor, na hora de comprar mandioca de casca rosada, que pensava ser venenosa porque o rosa era vivo demais, até o dia em que a professora Muekelu lhe garantiu que não. Uma ave gritou de uma árvore próxima. De vez em quando, caiu uma folha no chão. Ela parou diante de uma mesa com pedaços cinzentos de frango cru e imaginou-se agarrando alguns e correndo o quanto pudesse. Se comprasse o frango, não sobraria dinheiro para mais nada. De modo que comprou 4 caracóis de tamanho médio em vez do frango. Os menorezinhos, de concha em espiral, eram mais baratos e enchiam os cestos até o alto, mas não poderia comprá-los. Não poderia pensar neles como comida. Sempre tinham sido, para ela, um brinquedo para as crianças do interior. Estava indo embora quando viu Alice. Bom dia, Alice, disse ela,
Bom dia. Olana fez menção de lhe dar um pequeno abraço, o abraço de praxe das pessoas conhecidas, mas Alice estendeu a mão num cumprimento formal, como se não fossem vizinhas. Não consigo achar sal em parte alguma, sal nenhum, disse Alice, e as pessoas que nos puseram nessa situação têm todo o sal do mundo. Olana ficou surpresa. Claro que ela não iria encontrar sal ali. Não havia praticamente sal em lugar algum. Alice tinha um ar preciso e miúdo dentro do vestido acinturado de lã, que Olana imaginava pendurado em alguma loja londrina. Nada nela lembrava uma biafrense num mercado no meio do mato ao alvorecer. Disseram que os nigerianos estão atacando Uli sem parar e que nenhum avião de socorro consegue aterrissar há uma semana, disse Alice. Também ouvi dizer isso. Está indo para casa? Alice desviou o olhar e fitou a mata densa. Não agora. Eu espero você. Assim podemos voltar juntas. Não se incomode. Até mais. Alice virou e voltou para o amontoado de barracas, o passarinho requintado e planejado, como se uma pessoa desinformada lhe tivesse ensinado a andar como uma lady. Olana ficou observando e se perguntando o que haveria por baixo da superfície. Antes de voltar para casa, parou no centro assistencial para ver se havia alguma comida, se algum avião conseguira finalmente pousar. O compound do centro estava deserto e ela deu uma olhada pelo portão trancado. Havia um cartaz meio rasgado preso à parede. Alguém riscara com carvão o WCC, World Council of Churches, Conselho Mundial das Igrejas, e escrevera por cima WCC, War Can Continue. A guerra podia continuar. Ela estava perto do posto de moagem de milho, quando uma mulher saiu correndo para a rua, chorando, seguindo 2 soldados que puxavam um menino alto. Eu disse que vocês podiam me levar, gritou ela. Me levem, em vez dele. Já não sacrificamos a Butch? Chega! Os soldados não fizeram caso e o garoto manteve a postura ereta, como alguém que não confia muito em si e não quer dar uma última olhada na mãe. Olana pôs-se de lado para dar passagem a eles e, quando em casa, ficou furiosa de ver o Gu no portão do quintal, falando com alguns vizinhos mais velhos. Qualquer soldado numa missão de recrutamento o veria ali. Biano Okiem, tem alguma coisa errada dentro da sua cabeça? Eu já não disse para você não ficar aqui? Perguntou com voz sibilante. O Gu pegou o cesto das mãos dela e resmungou. Desculpe, mãe. Cadê a baby? No quarto de Adana. Me dá a chave. O patrão está lá dentro, má. Olana deu uma olhada no relógio, embora não houvesse necessidade disso. Era cedo demais para o Denibo estar em casa. Estava sentado na cama, as costas curvadas, sacudindo os ombros em silêncio. Ô Gine, o que foi? Perguntou ela. Não foi nada. Olana aproximou-se dele. Ebeziná, pare de chorar, murmurou ela. Mas não queria que parasse. Queria que ele chorasse, até desalojar a dor que lhe entupia a garganta, até enxaguar aquela mágoa sombria. Aninhou-se nos braços e, aos poucos, o corpo dele foi relaxando. Ele a abraçou. Os soluços ficaram audíveis. O Denibo a fazia pensar em Baby. Ele chorava como a filha. Eu nunca fiz o bastante por ela, disse por fim. Tudo bem, sussurrou Olana. Também ela gostaria de ter tentado um pouco mais com a mãe dele, antes de se conformar com um ressentimento fácil. Havia tanta coisa que não teria dito, se pudesse. Nós nunca nos lembramos efetivamente da morte, disse Odênibo. A razão de vivermos como vivemos é que nunca nos lembramos de que vamos morrer, e todos vamos morrer. Exato, disse Olana. Odênibo tinha os ombros caídos. Mas quem sabe é justamente esse o sentido de estarmos vivos, para negar a morte? Perguntou ele. Olana o aninhou mais ainda. Andei pensando no exército, nem? Talvez eu devesse me unir à nova brigada das forças especiais de Sua Excelência. Olana não disse nada por um tempo.
Sentiu ímpetos de arrancar a nova barba, puxar seu cabelo, tirar sangue de Odênibo. Então acho melhor você encontrar uma árvore bem resistente e uma corda. É uma maneira mais fácil de se suicidar, disse ela. Ele recuou um pouco para olhá-la, mas Olana manteve o olhar afastado. Ligou o rádio, aumentou o volume e encheu o quarto com o som de uma música dos Beatles. Não queria mais discutir aquela vontade de entrar para o exército. Devíamos construir um bunker, disse ele, indo para a porta. Isso mesmo, nós certamente precisamos de um abrigo antiaéreo aqui. O olhar vítreo e raso, os ombros caídos, essas coisas deixavam Olana preocupada. Mas, se precisava fazer alguma coisa, melhor que fosse a construção de um abrigo do que ir para o exército. Lá fora, Odênibo conversava com o Papa hoje e alguns outros homens parados na entrada do compound. Não está vendo aquelas bananeiras ali? Perguntou o Papa hoje. Em todos os ataques aéreos que sofremos, foi ali que a gente se escondeu. E nada aconteceu com a gente. Não precisamos de abrigo nenhum. As bananeiras absorvem as balas e as bombas. Os olhos de Odênibo estavam tão gelados quanto a sua resposta. O que um desertor do exército sabe sobre abrigo antiaéreo? Deixou os homens ali parados e, momentos depois, ele e Hugo começaram a mapear o terreno e a escavar uma área atrás do prédio. Os rapazes não demoraram a ir ajudar, e, quando o sol se pôs, os mais velhos também aderiram, inclusive Papa hoje. Olana ficou vendo as pessoas trabalharem e se perguntou o que achariam de Odênibo. Quando os outros homens faziam alguma piada e riam, ele não fazia coro. Só falava a respeito do trabalho. Não, Mbá, leva um pouco mais para lá. Isso, vamos segurar aí. Não, muda um pouquinho. A camiseta suada grudou em seu corpo e Olana reparou, pela primeira vez, quanto peso havia perdido. Como parecia murcho seu peito. Nessa noite, deitou-se com o rosto contra o dele. Odênibo não lhe contara por que tinha ficado em casa, chorando pela mãe. No entanto, fosse qual fosse o motivo, Olana torcia para que o choro desfizesse alguns nós cegos que ele tinha lá dentro. Beijou seu pescoço e sua orelha de um jeito que sempre fazia Odênibo puxá-la mais para perto, quando Hugo dormia na varanda. Mas ele afastou sua mão e disse, "Estou cansado, nem?" Olana nunca o ouvira dizer isso antes. Odênibo cheirava a suor velho e ela sentiu uma saudade repentina e doída daquele frasco de Old Spice deixado em Nusuka.